Fala galera, trazendo aqui a última parte da correção do vestibular 2022 da UFGD. Se liga aí. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Lembrando que a gente já trouxe as primeiras partes da correção da Universidade Federal de Grande Dourados, a UFGD, um dos cursos, uma das universidades que tem o curso, um dos cursos mais concorridos de direito do país. Então se você perdeu alguma parte, está na playlist aí acima. Vamos lá para a nossa correção, pessoal. Começando aqui as últimas questões, a questão de número 58, que nos traz o seguinte. Ele falou que, em 1935, o geólogo americano Charles Richard, que viveu de 1900 a 1975, definiu a magnitude m de um terremoto como m é igual ao log de I sobre S, em que I é a intensidade do terremoto medida pela amplitude da leitura de um sismógrafo tomado a 100 km do epicentro do terremoto, e S é a intensidade de um terremoto dado como padrão. O terremoto de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1906, teve uma magnitude estimada de 8,3 na escala Richter. Então, beleza. Essa primeira informação eu já vou colocar aqui a parte que a magnitude, eu vou anotar, m é igual ao log de I sobre S. Eu vou anotar aqui ao lado. M é igual ao log de I sobre S. E aí, esse primeiro, ele falou que a magnitude foi de 8,3. Vamos arrumar esse M aqui. Log de I sobre S. Propriedade de logaritmo, Se eu tenho dois valores dividindo, eu posso colocar isso como o log de I menos o log de S. Propriedade de logaritmo. Vamos continuar nossa leitura. E ele vai falar sobre um segundo terremoto. E ele falou o seguinte: no mesmo ano, um forte terremoto ocorreu na fronteira entre a Colômbia e o Equador, que foi 4 vezes mais intenso do que aquele de São Francisco. Assim, qual foi a magnitude do terremoto entre a Colômbia e o Equador na escala Richter? Então, beleza, eu quero a magnitude do novo terremoto. Então, vamos escrever ali a nossa fórmula novamente. Vamos colocar ele aqui diferente, para pensar em outra parte. Então, eu vou chamar de magnitude 2, ok? Então, essa magnitude 2, eu vou ter a mesma coisa, o log de I sobre S, o log de I2 sobre S. Já que é um dividido pelo outro, eu já vou colocar a subtração, tá? I2 menos o log de S. Só que o que ele falou sobre a intensidade? Vamos anotar aqui abaixo. A intensidade 2, essa nova intensidade, ela é 4 vezes a primeira. Então, eu vou substituir isso. E 2 eu vou trocar por aquele valor. Então, a magnitude 2 vai ser o log de 4i menos o log de S. Tá? Então, vamos lá. Minha magnitude 2 vai ser igual. Quando eu tenho valores multiplicando, ou pela propriedade de logaritmo, isso é log de 4, mais o log de I, menos o log de S. Só que olha com calma. Esse S meu parecendo um 5 parece o S, ainda bem que não tem 5 nesse exercício. Só que olha com calma. Log de I menos S, isso vale quanto? 8,3. Então, eu vou substituir. Então, meu M2 ele é igual a o log. Esse 4 eu vou escrever como 2 ao quadrado. Mais log de I menos log de S eu vou substituir por 8,3. Então tá. Regra do tombamento ali, aquele expoente vem para antes. Então, M2 é igual a 2 vezes o log de 2 mais 8,3. Só que o nosso enunciado deu esse valor para a gente, Ele pediu, olha lá. Dado log de 2 igual a 0,3. Então, vamos substituir. Então, o nosso M2 é igual a 2 vezes o log de 2, que, de novo, ele vale 0,3. Então, 2 vezes 0,3, eu já vou colocar aqui 0,6, ok?
0,6 mais 8,3. Então aqui a gente tem nossa nova magnitude. Essa magnitude vai ser de 8,9. E 8,9, olhando lá, a gente tem como gabarito item E, letra E, a nossa resposta. Deixa eu sair da frente aqui dos gabaritos. Olha lá, nosso gabarito, letra E, é de eu consigo, eu acertei, eu arrebentei, mais uma questãozinha, tá? Então, trabalhando ali, propriedades de logaritmo. Bem tranquilo. Vamos de próximo, pessoal. Penúltima questão desse vestibular falou o seguinte. A figura a seguir representa a construção geométrica de uma área em formato triangular, a qual tem a equação 2x menos y igual a 0, 2x menos y menos 1 igual a 0, a reta suporte de AB. Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa que indica a equação correta da reta suporte BC. Vamos olhar aqui para a nossa figura. Então, a reta que passa aqui por AB, essa daqui, ele nos deu a equação da reta, que é 2x menos y menos 1 igual a 0. 2x menos y menos 1 igual a 0. Eu vou escrever a equação reduzida. Então, mudando o y de lado, ele fica positivo e a gente tem 2x menos 1. O que o exercício quer? Qual é nosso comando? Ele quer o seguinte. Eu quero a equação correta da reta suporte que passa pelo lado BC. Então, vamos olhar aqui na nossa figura. O lado BC, eu quero a reta suporte que passa por aqui. O que eu tenho que olhar ali? Essas duas retas, elas são perpendiculares. Olha o nosso ângulo de 90. E aí eu tenho que lembrar que o coeficiente angular das duas retas, elas sendo perpendiculares, a multiplicação deles é igual a menos 1. Ou seja, eu posso olhar isso como menos 1 sobre o coeficiente angular da outra reta. Então, com essa informação, eu tenho que o coeficiente angular de uma reta, ele é o oposto, a gente troca o sinal, e o inverso. Então, aonde está o coeficiente angular dessa reta? Na forma reduzida, eu já tenho da reta que ele me deu, que é 2. Então, o coeficiente angular da outra reta que a gente está procurando, esse coeficiente angular, que eu vou chamar ele de m, ele vai ser o inverso e o oposto, ou seja, ele vai ser menos meio. Eu inverti e peguei o oposto do número, ok? E agora, para achar a equação dessa reta, a gente pode trabalhar com a nossa ideia ali, que eu tenho um ponto, porque ele passa pelo ponto 2 e 3, e eu tenho o coeficiente angular, que é menos meio. Então, com isso, eu posso trabalhar com a ideia na equação y menos y0, m que multiplica x menos x0, onde y0 e x0 é um ponto que a gente já tem, o x0 é 3, o coeficiente é menos meio, e o x0 é 2. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que... fiquei na frente aqui desse pedaço, Olha lá. Vou escrever aqui esse pedacinho, depois vou mudar para lá, dar uma pausa no vídeo, beleza? Multiplicando ali, eu vou ter menos x sobre 2 e menos 2 sobre 2, que é menos 1, ok? Fazendo a divisão. Pausa o vídeo, copia esse pedaço, beleza? Vou voltar minha câmera ali para o outro lado. Vamos finalizar aqui essa questão. Olha lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever essa equação. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar y igual a menos x sobre 2. Aí eu tinha menos 1. O menos 3 eu vou passar ele mais. Então, eu vou ficar com mais 2. E aí a gente pode fazer aqui o MMC ou multiplicar a equação toda por 2. Tanto faz, a gente chega no mesmo resultado, beleza? Eu vou escrever ela aqui da seguinte forma. Eu vou pegar e multiplicar toda a equação por 2. Então, eu vou ter aqui 2y é igual a menos 2x sobre 2, eu fico com menos x, mais 4. Então, olhando para os nossos gabaritos, com calma, olha lá, eu tenho equações na forma reduzida e eu tenho algumas na forma geral. Para a gente ganhar tempo, o nosso gabarito aqui vai estar na forma geral. Então, eu vou colocar aqui da seguinte forma. 2y, o x eu passo mais, o
4. Na verdade aqui não vai ser 4, né? Vai ser 8. Porque fazendo MMC e multiplicando, a gente vai ter ele ali que vai ser 8. Então, esse cara vai passar menos 8 para o outro lado, igual a 0. Então, 2y mais x menos 8 igual a 0, se a gente olhar lá, 2y, aliás, né, mais x menos 8 igual a 0. Nosso gabarito, item D. Só fazer aqueles cálculos ali com calma, pode fazer pelo MMC também, que a gente acha a mesma equação, ok? 2y mais x menos 8 igual a 0. Então a gente achou ali a reta suporte. Bastava entender o que, galera? Que a gente tinha que essas retas elas eram perpendiculares. E lembrar a ideia de que acontece com o coeficiente angular quando as retas são perpendiculares, ok? Última questãozinha dessa prova, galera, de 2022. Falou o seguinte: como em outras atividades de criação de animais, a piscicultura objetiva a manutenção de certa população ou quantidade de organismos, no caso peixes, em uma determinada área por um período de tempo também determinado. E aí aqui a gente tem uma foto de um exemplo de piscicultura. Vamos para a nossa questão, que ele fala o seguinte: considerando que certo piscicultor deseja produzir no mínimo 1 tonelada por ciclo de produção do peixe tilápia em tanques rede de 6 metros cúbicos com capacidade de estocar 50 peixes por metro cúbico. E o tanque tem 6 metros. O peso médio é de 750 gramas. Desprezando-se a taxa de mortalidade dos peixes, então vamos desconsiderar a perca que a gente tem ali, né? E tendo como referência o ciclo de produção diretamente relacionado à quantidade de peixes colocados no tanque, qual a quantidade mínima? Quantidade mínima de tanques redes para a produção almejada. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu posso pensar aqui é o seguinte, pessoal. Em um tanque, a gente pode pensar assim. Em um tanque, o que acontece? Ele coloca 50 peixes. Beleza. Em um tanque eu tenho 50 peixes e são 50 peixes por metro cúbico, ou seja, está ocupando 1 metro cúbico isso aqui. Só que o meu tanque não tem 6 metros cúbicos, então para ver a quantidade de peixe, 50 vezes 6, em um tanque eu tenho 300 peixes. Ok. Em um tanque eu tenho essa quantidade de peixes. Beleza. Para saber a massa desses peixes, ele falou que o peso médio do peixe é 750 gramas. Então a massa dele vai ser 300 vezes os 750. Só que, como ele está falando de tonelada, depois vai ter que passar para quilo, eu já vou pegar essas 750 gramas e vou passar para quilo, né? Eu tenho que dividir por 1000. Então, ele vai para 0,75 quilos. Beleza? Fazendo já essa conversão. Então, a nossa massa aqui, eu tenho que, em um tanque, a massa dos peixes é de 225 quilogramas. Ok. Então, aqui agora ficou tranquilo, né, pessoal? Porque se em um tanque eu tenho 225 quilos, ele quer que tenha 1 tonelada, ou seja, são 1000 quilos. Né? Porque a gente sabe que 1 tonelada é igual a 1000 quilos. Qual a quantidade de tanques que ele vai precisar? E aí aqui mora um perigo, pessoal, porque ao fazer essa continha, né, a gente vai fazer lá, 225x, que é igual a 1000. X vai ser 1000 dividido por 225. Ao fazer essa divisão, a gente vai encontrar 4,44444. E aí, na emoção, a pessoa vem aqui e pensa assim, 4,444, ele está mais próximo de 4 do que 5. Vem aqui e marca a letra A como gabarito. Só que ele quer a quantidade mínima de peixes, ele quer a quantidade mínima de peixe para fazer essa produção. Se eu coloco 4 tanques, galera, não chega a 1000. A gente pode até fazer esse cálculo. Você vai chegar lá e fazer essa multiplicação. Você vai multiplicar
4 tanques vezes 225. Isso dá 900 quilos. 900 quilos não chegou a 1.000. Então, nem sempre essa aproximação segue a ideia de qual valor está mais próximo ali, né? Se eu quero produzir 1 tonelada, 1.000 quilos, eu preciso de 5 tanques. Por quê? Eu vou colocar 900 quilos nos 4 primeiros tanques e o outro, por mais que eu não vá usar o tanque como um todo, mas eu preciso de um 5º tanque. Então aqui a gente vai precisar de 5 tanques para fazer a nossa produção. Então nosso gabarito é letra B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Eu estou aprovado, eu acertei todas as questões, eu conseguiria fechar essa prova de matemática, eu entraria lá na UFGD, se depender só da parte de matemática, metendo os 2 pés na porta. Beleza, galera? Então, comenta aí o que você achou dessa prova, espero que tenha gostado, até um próximo vídeo com mais uma correção de vestibular, correção de Enem, um exercício ou uma aula e mais dicas de matemática para vocês. Até lá!